Nossa casa é tua, Senhor. Nossa família, teu sonho de amor. Bom, temos pouco tempo e vamos atender perguntas individuais. Nós selecionamos apenas duas. A primeira, que não apareceu tanto, mas que tem sido preocupação, inclusive na pergunta, a pessoa falou do crescimento de suicídio de 16% no mundo, né? Então, Miriam, como lidar com isso? O que isso significa, esse crescimento de suicídio? Infantil, suicídio infantil e juvenil. Alô? Então, como eu falei aí para vocês, eu continuo batendo na tecla, né, do convívio, do afeto, e eu citei, né, nos 4 pilares, eu falei da questão da frustração. As nossas crianças estão com muita dificuldade de aprender, de exercer o músculo para lidar com frustração. E as frustrações, elas vêm crescendo no mundo lá fora. E a família não vem preparando adequadamente. Muito pelo contrário, a criança grita, o pai e a mãe dá. Quando chega uma certa idade, por exemplo, a adolescência, né? Quando a criança começa, criança não, né? O adolescente aprende a namorar, ou, né? Que aprende, né? Começa a namorar, o que acontece? O primeiro não, esse adolescente desmonta. Ele não entende, porque ele era amado, papai, mamãe, vovó me amava. Como alguém não me ama? Então, assim, nós precisamos exercitar essa questão da frustração. O vazio também, né, o vazio emocional, é um fator que leva as crianças, né, os jovens, os adolescentes ao suicídio. Tem vários elementos, tá? A coisa não é tão simples assim. Mas eu estou elegendo 2 pontos para ressaltar aqui. Se existe um vazio, se existe um despreparo inicial, aquilo que eu falo para vocês. A tendência do jovem, da criança a ter problema é muito grande, porque aquilo que dava uma consistência, que dá um formato para ele, não foi feito. Então, qualquer coisa lá fora entra na sua casa, a personalidade está fraquinha e aquela criança se esvai. Essa seria a resposta. Não sei se eu atendi, eu expliquei um pouquinho. Esse problema é complexo. Como eu disse, emocional envolve vários fatores, não existem respostas exatas. Por isso que é difícil, né, a nossa área. Só completando de frustração, hoje em dia frustração é dar um del, gostar é dar um like, né? As pessoas não têm isso de encarar a frustração, de perder um amigo, de perder um jogo, né? A gente tem que estar, quando ela fala da frustração, tem muito isso. As pessoas acham que o máximo de frustração dá um del, bloqueia a pessoa e não lida com isso. Ô Miriam, a minha área é a família, né? Então eu selecionei uma, na verdade não é uma pergunta, mas tinham várias perguntas dizendo basicamente da mesma coisa, né? Os filhos acompanham os pais até uma certa idade, seja para a igreja, seja para sair de casa, seja para... E os pais não sabem, a pergunta seria essa, mas eu acho que não conseguem lidar com esse afastamento dos filhos, ou seja, o filho fica mais no quarto, o filho não quer mais ir para a igreja, o filho não quer mais sair com o pai e com a mãe depois de uma certa idade. E como lidar com isso? Como eu disse, faz parte, né, do desenvolvimento do adolescente, ele ter esse afastamento. E como o Toninho, a esposa, disse, a família ali fica investindo, insistindo, procurando saídas. E eu concordo com eles. Mas também concordo que, de alguma forma, o jovem, às vezes, ele precisa se recolher. É o momento dele. É diferente ele se recolher e você não olhar para esse recolhimento.
Você deixar à vontade, você vai medir, você que é o pai, você é a mãe, você sabe até onde pode aquilo e até onde não pode. Os valores, aquilo que é importante, você deve manter. Como eu falo, você é a forma. É natural que o adolescente faça algum afastamento da família, porque ele está começando a descobrir a sociedade. Mas se ele tiver, como eu disse, uma consistência, se o afeto é forte, por mais, o que eu percebo, né, no consultório é assim, os jovens dão aquela afastada, mas quando a família é unida, é consistente, daqui a um tempo eles voltam. Eu tenho vários relatos, né, em que o jovem ficou mais afastado, relutou, reclamou dos pais, daqui a pouco eles voltam e inclusive reconhecem e falam da gratidão do limite do contorno. Isso eu insisto, os jovens, passada a adolescência, eles têm gratidão e sabem reconhecer. Eu vou citar rapidinho uma moça que ela me contava assim, meu pai... quando eu era adolescente, foi me buscar na festa, Miriam, passei a maior vergonha, porque eu esqueci de colocar a chave, que tinha que ficar no tapetinho, né, de casa para a família entrar em casa. Ele foi lá, me pegou no meio da festa, me tirou da festa e me levou para casa. Foi uma vergonha. E ela dizia assim, sabe, Miriam, hoje eu entendo, meu pai, ele me ensinou responsabilidade, e por isso que eu sou a profissional que eu sou. Lógico, ela estava falando de um episódio, mas ela conseguiu entender que o pai estava ensinando para ela ter contorno. Então, eu acho que por aí eu estou respondendo um pouquinho a pergunta de vocês. Tem que dosar. Grande parte das perguntas que nós recebemos estavam nesta coisa de como lidar com o marido assim, como lidar com um filho assim. Ou seja, eram sempre as perguntas que tinham uma expectativa de transformar o comportamento do outro. O que você diz a respeito do assunto? Bom, então eu gosto muito de voltar para as histórias do consultório. Então eu vou contar assim, como acontece lá no consultório, é assim. Bem, Miriam, eu estou com um problema, né? Bom, então me conta aí qual é o seu problema. Meu problema é o meu vizinho, é o meu marido, a minha esposa, é o meu filho, é o meu genro, é o outro. É sempre o outro. Interessante, né? Quer dizer, a pessoa chegou lá e não tem problema. É o outro. Então, assim, como eu falei, o outro é diferente. A gente precisa olhar para si mesmo, porque eu digo que a grande transformação começa pela gente. Eu não divulgo meu consultório. Eu estou há 25 anos. Sabe como chegam meus pacientes? A minha amiga fez terapia com você... E eles percebem a diferença. Pais, mães, eu digo coitadinhos, a família inteira é afetada. Quando a pessoa muda, todo mundo se modifica em volta, ou pelo menos é afetado. Eu exagerei, senão eu vou criar uma expectativa muito grande. Tá? Então, assim, quando você muda, a possibilidade do outro mudar é muito grande. Então, a dica eu falo, começa por você. Bem, você tocou nesse assunto aí, é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre aqueles que, a família, né? E aí você escuta, eu vou falar como padre, como pároco, você escuta assim, não, tem 5 pessoas na casa, por exemplo, né? Tem um filho que é mais problemático do que os outros. O que você pensa sobre isso? Bom, eu costumo dizer que aquela pessoa que está com mais problema, ela só conta, ela é o para-raio da família. Né? Então é mais fácil dizer que é ela. E o interessante é que eu percebo, não, é fato, tá? Geralmente é o filho mais sensível, é aquele que capta o problema. Então ele fica sendo o depositário de todo o sofrimento daquela família. Porque às vezes, como eu digo, como ele é o mais sensível, ele percebe as insensibilidades ou as dificuldades que a família não está prestando atenção. Olha o caso que eu trouxe para vocês, é uma resposta. Esse menininho gritava para os pais, eu estou aqui ressequido, acordem. E os pais lá. Quem adoeceu, os pais ou ele? Quem estava adoecendo? Esse garotinho poderia ter se tornado um adulto extremamente problema. Então, acho que eu respondi.
Vocês gostaram da Miriam? Muito obrigado, Miriam. Obrigado, Miriam. Gostaríamos de chamar o casal Conceição e Valdeli para entregar uma pequena lembrança.